estamos aqui para mais um vídeo Nós na História e o personagem dessa semana é Saul. Você que está passando pelo canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Toda semana tem história nova por aqui. Você também pode curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar aqui um comentário. Eu gostaria de saber se você já conhecia a história de Saul ou se você conhece algum detalhe da vida dele que eu não tenha comentado por aqui. Combinado? Saul é filho de Quis, um homem rico e de grande influência em Israel, descendente da tribo de Benjamim. A história de Saul, ela encontra-se no livro de 1 Samuel, dos capítulos 8 a 31, no Antigo Testamento da Bíblia. E as características que a história relata de Saul é que ele era um dos jovens mais bonitos de Israel e que ele era o mais alto de todos, que as demais pessoas, o mais alto de Israel, batia nos ombros de Saul. Então não era muito difícil avistar Saul no meio de uma multidão, né? Quando eu mencionei a descendência da tribo de Benjamim, eu gostaria de contar para vocês, e é importante que a gente faça essas relações entre as histórias aqui do canal, para que justamente você consiga entender, relacionar, porque muitos personagens eles viveram no mesmo cenário histórico e muitas histórias sim, elas se relacionam, e aí quando a gente conta a história de um personagem, a gente acaba mencionando outros, mas é bem importante isso para que justamente a gente consiga desmistificar o que eu às vezes ouço muito, pessoas dizendo que frases do tipo: eu não consigo entender a Bíblia, ou eu até leio, mas não consigo entender. Eu nem leio a Bíblia. Então, justamente, um dos objetivos aqui do Nós na História é que a gente consiga entender a Bíblia, porque você pode acreditar em mim. A Bíblia é o livro mais atual que existe e nela nós encontramos assuntos de todos os tipos sobre nossas vidas até hoje. E essa tribo de Benjamim, na história de José, a gente vê lá que José era filho de Jacó e Jacó teve 12 filhos. O 11º foi José, o caçula da turma foi Benjamim. E exatamente quando você ouve falar das 12 tribos de Judá, é os 12 filhos de Jacó. Cada um constituiu uma tribo de Judá, uma tribo de Israel. O cenário aqui da história de Saul era o tempo dos juízes ainda em Israel, dos sacerdotes. Samuel era o sacerdote, filho de Ana, também já tivemos Ana aqui no Nós na História. E Samuel, ele era o sacerdote do templo. Na época, então, o povo era regido pela teocracia, o poder soberano de Deus. Deus falava com o povo através de um profeta, que ele era o porta-voz de Deus, onde Deus então instruía o profeta para transmitir para o povo os seus ensinamentos, fazerem os sacrifícios, de adoração e agradecimento a Deus. Mas o que estava acontecendo nessa era de profetas? Já no tempo de Ana, lá na história de Ana, quando o profeta era Eli, antes de Samuel, os filhos de Eli já não demonstravam querer seguir a vida do pai, o sacerdócio, na família. Da mesma forma que, infelizmente, Samuel, que foi um grande profeta em Israel, os filhos dele também não queriam nada com nada e o povo não confiava que os seus filhos iriam seguir o sacerdócio do pai. Eles eram filhos que se corrompiam, que praticavam muita injustiça, e os mais velhos do povo não estavam confiando nos filhos de Samuel. Então essas pessoas, os anciãos de Israel, foram até Ramá procurar o profeta Samuel e pedir que ele ungisse um rei para eles. E existia já na época outras nações que já estavam então na monarquia, sendo governados por um rei. E como, infelizmente, existia esse problema de desobediência nas novas gerações do povo de Israel, desde lá do tempo de Moisés, também nosso personagem aqui no Nós na História, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito,
Desde lá, o povo murmurava muito, desobedecia muito, e essas novas gerações não foram demonstrando realmente a fidelidade a Deus e a obediência a Deus. Eu aqui quero fazer um nós na história, né? É mera coincidência essas questões de novas gerações. Hoje nós vivemos muito disso. São novos tempos, muita tecnologia. Se eu for falar aqui do tempo da minha mãe, do meu tempo, do tempo da minha filha, muita coisa mudou. E infelizmente, às vezes, eu reconheço que eu mesma como mãe, querendo poupar a minha filha, eu não quero que ela passe o que eu passei. A gente, às vezes, por amor, mima demais os filhos. E às vezes a gente não passa, não, para as novas gerações, conhecimentos, ensinamentos e princípios, e exige um pouquinho mais deles, né? Então a gente vê aí sim uma grande relação desse problema de gerações que existia lá naquela época com o que existe hoje. Também vemos muito isso às vezes em empresas familiares, né? Samuel foi orar a Deus e ficou muito triste com o pedido do povo, porque ele se sentiu rejeitado como profeta. Mas Deus falou para Samuel que era para ele fazer tudo o que o povo estava pedindo. Na verdade, Saul não foi um rei escolhido por Deus para Israel. Ele foi um rei que o povo escolheu, que o povo pediu, mas Deus, ele autorizou o profeta Samuel a ungir Saul como rei de Israel. Claro que quando acontecem coisas desse tipo, que as pessoas insistem em oração e Deus atende os pedidos em oração, muitas vezes depois surgem algumas consequências, mas Deus atende os pedidos sim. Mas é aquela história, né? Aquilo que a gente pede, às vezes não é da vontade de Deus, porque Deus conhece que ali na frente tem algo melhor pra gente. Então sempre é bom nós confiarmos e seguirmos as orientações de Deus para as nossas vidas. E como a gente faz isso? Em oração, tendo um relacionamento com Deus em oração. Algumas jumentas do pai de Saul haviam fugido, então Saul pegou um servo e foi atrás dessas jumentas. E foi quando eles chegaram na cidade de Samuel e o servo disse que ali existia um profeta e que ele sabia de tudo, então talvez eles soubessem onde é que estavam os animais do seu pai. Então eles foram até Samuel e Deus havia mostrado para Samuel que um moço iria procurá-lo para saber dos animais de seu pai, e era esse o que ele deveria ungir rei de Israel. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Saul chegou diante de Samuel, Samuel já estava esperando ele até com um banquete e disse que ele não precisava se preocupar com os animais de seu pai. Saul viu que tinha alguma coisa estranha ali. Aí quando Samuel disse que ele iria ungí-lo, que ele seria rei, dono de tudo, que não era nem para ele se preocupar com os animais do pai, porque na verdade ele ia ser rei de todo Israel. Saul disse para Samuel naquela hora: olha, eu acho que o senhor está enganado, né? Eu sou lá da tribo de Benjamim, a menor tribo de todos, eu acho que não é eu essa pessoa, o senhor deve estar pegando a pessoa errada, né? Mas era exatamente Saul. E num primeiro momento, Saul foi um bom rei para Israel. Saul venceu muitas batalhas e trouxe muitas riquezas para Israel. Quando Saul foi guerrear contra os amalequitas, Deus disse que era para eles destruírem tudo dos inimigos. E Saul desobedeceu a Deus. Saul deixou vivo o rei dos amalequitas. Eles pegaram os melhores animais, os melhores objetos, os objetos mais caros que o povo tinha e não destruíram. Porque é assim que funcionava naquela época. Quando se vencia uma batalha, se pegava os pertences do povo inimigo. Inclusive, eles sacrificavam animais para oferecer a Deus como agradecimento a Deus pela vitória da batalha, pelas conquistas. E todos os objetos de valor, eles então usavam até para pagamento dos soldados da batalha. Era assim que funcionava naquele tempo. Mas nesse caso, contra os amalequitas, Deus disse que era para Saul destruir tudo. E Saul não destruiu. Saul então desobedeceu a Deus. Deus falou com o profeta Samuel para ir repreender Saul. Então Samuel chega diante de Saul, diz que Deus estava descontente com ele e que quando um rei era ungido naquela época, você lembra lá na história de Davi?
o Espírito Santo de Deus passava a habitar na vida daquela pessoa, porque Deus tinha algo muito especial para fazer através daquela pessoa. E Samuel disse para Saul que a partir daquele momento o Espírito Santo de Deus estava se retirando da vida de Saul. E o que acontecia nesse caso? Quando o Espírito Santo de Deus se retirava da vida de uma pessoa, na verdade, espíritos malignos, sim, do nosso inimigo Satanás, tomavam conta da pessoa. Por isso que Saul era meio perturbado. E era nesse contexto que Davi, quando Saul estava perturbado, tocava a harpa para ele, tocava os instrumentos que Davi sabia tocar, para o rei Saul se acalmar. Depois daquela vitória de Davi sobre o gigante Golias, a ira, a inveja começou a habitar o coração de Saul em relação a Davi. E lá na história de Davi, eu não contei para vocês, mas Saul tinha uma filha que se chamava Mical, e ela foi uma das mulheres de Davi. Então, Saul era sogro de Davi. Também não contei para vocês lá que Jonatas, o filho de Saul e um dos melhores amigos de Davi, ele era cunhado então de Davi. E Jonatas via que Deus tinha algo especial na vida de Davi, mas o pai Saul começou a encher o seu coração de muita inveja em relação a Davi, tentando destruir. Também não contei para vocês lá na história de Davi que foram 10 anos que Saul perseguiu Davi pelos desertos, pelas cavernas, e Davi se escondendo porque Saul queria matar. E outras batalhas aconteceram. Deus, muito descontente com o comportamento de Saul, então levantou o povo filisteus que massacraram o povo de Israel. E sabe como que Saul morreu, gente? Saul estava guerreando contra esse povo filisteu. Ele viu que ia perder a batalha, que ia ser morto, e Saul pediu para o seu próprio arqueiro pegar a sua espada e matá-lo. O arqueiro não fez isso, não teve coragem. Saul então já tinha visto que os seus filhos, inclusive Jonatas, já estavam todos mortos. Aí foi quando ele pegou a sua própria espada e caiu por cima dela, se suicidou. Então, depois o seu arqueiro também se suicidou. Os corpos foram achados uns sobre os outros, e um povo lá de Jades achou os corpos porque os filisteus fizeram uma festa. Cortaram a cabeça de Saul, eles também roubaram todas as armas e expuseram as armas de Saul e penduraram os corpos em muros. Alguns dos povos, algumas pessoas ali da cidade de Jabes pegaram então todos esses corpos e queimaram. Davi estava voltando de uma outra batalha contra os amalequitas, vencedor, vitorioso da batalha, quando recebeu a notícia da morte de Saul e do seu grande amigo Jonatas. A história de Saul, como outras que eu já contei aqui para vocês, também nos serve de alerta de que sentimentos como a soberba, a vaidade, a inveja, o orgulho não agradam a Deus, e principalmente a desobediência. Eu espero que você tenha gostado da história de Saul, e até semana que vem no próximo Nós na História.